nessa última segunda-feira, a Ford anunciou aí a saída da sua produção industrial do país, né? Isso daí é tema da edição dessa semana do nosso semanário impresso nacional, tá na capa do nosso jornal, né? As demissões da Ford, a ameaça de demissões no Banco do Brasil e as possíveis dezenas de milhares de demissões que também viriam com a privatização dos Correios, aí um dos planos mais sentidos, né, uma das metas do governo Bolsonaro, uma das exigências da burguesia e do imperialismo. Bom, com a saída da Ford, eu passo para o companheiro Antônio Carlos falar sobre as demissões, mas antes vou levantar alguns dados econômicos, né, que apareceram num levantamento realizado nesse final de semana no jornal Estado de São Paulo, que também dão um retrato de conjunto de como a gente está falando, da crise do capitalismo, né, vendo esse problema aqui do ponto de vista do núcleo da economia. Bem, os dados são os seguintes: entre 2015 e 2020, o país perdeu 36.600 empresas, né? Isso da área industrial, né? E só em 2020 foram 5.500 empresas que fecharam as portas. Os números que eles indicavam ao longo desses últimos 6 anos dão uma média de que 16 fábricas fecham as portas por dia. Um dos economistas que foram ouvidos pela reportagem disse que assim, esse processo de desindustrialização começou com o Plano Real, né? Então, nós ainda estamos aí vivendo, né, a onda de choque do choque neoliberal de meados da década de 90 no país, né? Ah, a matéria diz aqui também o seguinte, né, destacando um parágrafo deles, justamente levantando esse problema das demissões. Fala que a situação da Ford se repete por todos os lados. Só nos últimos dias tivemos o anúncio do fechamento de agências e milhares de demissões do Bradesco e Banco do Brasil, a gente comentou aqui, o fechamento da planta da Mercedes-Benz em Iracemápolis e de outras indústrias como a IOC, Editora Abril, etc. Né? O próprio governo está empenhado em impor um conjunto de privatizações que só na empresa de Correios e Telégrafos pretende levar à demissão de 40 mil trabalhadores. Circulou na internet essa semana um vídeo dos operários da Editora Abril, imprimindo a última edição da Veja, né, nas dependências da gráfica da empresa, uma gráfica gigante em São Paulo, que fechou as portas e vai ter aí a sua produção terceirizada, né? A indústria fecha, os empregos se perdem, mas a porcaria da imprensa marrom da burguesia ela continua, né? A burguesia não abre mão dela, abre mão dos empregos, deixa o trabalhador se ferrar, mas a sua imprensa que ataca a população, os trabalhadores, o povo em geral, continua na ativa, né? Eu botei um gráfico na pauta, não sei se a produção teve tempo de colocar no ar, que mostra essa curva interessante da economia para acrescentar o debate, né? Que o número de unidades produtoras, de indústrias, né, do país saltou em 2002, né, no início do governo Lula, de 257.700 milhões, né, em milhares, então são milhões. É isso? Estou fazendo a conta certa, né? 257.700 empresas para dos 384.700 em 2014, né, quando se inicia a operação de golpe de Estado, né, a famosa eleição em que o derrotado, Aécio Neves, bom, agora é o impeachment, né? E então já perdemos coisa de 40 mil empresas, né, nesse ritmo aqui até 2020, onde o número vem caindo no gráfico da esquerda, onde vocês podem ver aí a curva declinante. Quer dizer, com o golpe de Estado, né, o número de empresas que se instalaram no país, que foram abertas, etc., durante todo o período anterior,
dos governos do PT, ele rapidamente começa a ser revertido, né? E, embora num quadro geral mais amplo, né, de estagnação econômica, de desindustrialização, como disse o economista ouvido pelo Estado de São Paulo, se vê que nesse último período, como foi ressaltado, né, aceleraram aí a velocidade em direção ao fundo do poço, né? Isso se combinando com o que a burguesia tem a oferecer em escala mundial, né? Estamos vendo aí uma nova crise crescendo a olhos vistos, rapidamente, né? Uma nova crise que, na verdade, é a continuação da crise não resolvida que estourou em 2008. Bom, então, diante desse quadro, o país se vê na iminência não só de perder os empregos da Ford, mas como a própria burguesia não pode, não consegue esconder, vem aí de roldão os empregos de outras empresas, inclusive metalúrgicos aqui da Mercedes-Benz, dos bancários, dos trabalhadores dos Correios, da indústria da alimentação, da indústria em geral. Antônio Carlos, qual a saída para a classe trabalhadora diante disso? O quadro, tá me ouvindo? Tudo bem? Tá. Desculpem aí. O quadro que o Rafael destacou, nome gravidade, é uma devastação da economia brasileira, né? O recuo, inclusive, da participação do PIB da indústria, né? Mostra a perda de. Mostra a transformação no país exportador de matéria-prima. Né? Quer dizer, nós voltamos a uma situação ao início do século XX, do século passado, quando o Brasil exportava. Né? Hoje a gente não exporta. Ou até a gente poderia dizer o Brasil colônia, né? Quando a gente exportava pau-brasil, depois cana-de-açúcar. Né? Agora a gente exporta soja, exporta outros produtos, né? Carne, e produtos, inclusive, que estão fazendo falta na mesa do brasileiro, fazendo os preços dispararem, né? Bom, mas um dos sintomas das consequências mais graves dessa situação é que o Brasil tem, nesse começo de 2021, pela primeira vez na sua história, mais trabalhadores desempregados do que empregados ou subempregados. Né? Esse é um número gigantesco, alarmante. Bom, e o que a gente viu nessa semana, infelizmente, é uma espécie de avant-première daquilo que a burguesia e o governo pretendem fazer ao longo de ano 2021. As demissões na Ford, como os sindicalistas do setor divulgaram, representam na cadeia produtiva, na cadeia do setor automotivo e afins, mais de 50 mil demissões, né, o fechamento. É bom destacar, né, que a Ford foi uma das empresas que nos últimos anos, como parte da política de subvenção aos grandes capitalistas, aos monopólios, recebeu mais de 20 bilhões em subsídios dos seguidos governos, inclusive dos governos do PT. Né? Bom, e aí o que eu queria destacar é que, no meio dessa situação tão grave, o que nós vimos um espetáculo muito triste essa semana, né, que foi simplesmente a burocracia sindical não adotar nenhuma medida efetiva de luta contra essa situação. Né? Foram muitas as declarações, as cartas fúnebres, lamuriosas, inclusive procurando apelar para a boa vontade que inexistente da Ford e dos grandes capitalistas. Né? O presidente da CUT, junto com as outras chamadas centrais, foram se encontrar até com o candidato a presidente da Câmara dos Deputados, o Baleia Rossi, né? Numa mendicância para pedir que o deputado golpista, responsável por essa política de sucateamento da economia nacional, é bom lembrar que ele é do governo, foi presidente do MDB, o partido do Temer, né, que participou do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que participou do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma e fez essa situação se agravar ainda mais. Bom, e quando os sindicalistas saíram, o Baleia Rossi fez uma declaração dizendo o seguinte: a gente lastima, mas o problema central é a reforma tributária, ou seja, arrumar um jeito do trabalhador pagar mais imposto.
né? Medida efetiva nenhuma. Eu queria chamar a atenção, nós, da Corrente Sindical Causa Operária, do PCO, levantamos a necessidade, histórico, né, da experiência da classe operária, que sem haver uma mobilização, sem ocupar as fábricas, é impossível reverter essa situação, né? É uma necessidade nesse momento, não só nas fábricas da Ford, mas em todas as inúmeras empresas que estão fechando. Nós estamos iniciando o ano com uma nova onda de demissões, né? Os capitalistas só querem saber de garantir os seus lucros. E, por último, eu queria destacar o seguinte: um ex-deputado bastante moderado, né, da esquerda, o José Genuíno, que também foi presidente do PT, chegou a elaborar uma proposta de projeto de nacionalização da Ford e estatização da empresa, né? Anunciou que estaria apresentando isso à esquerda, à CUT. Nós achamos que a iniciativa é uma iniciativa, desse ponto de vista, é importante, porque o próprio Genuíno, né, ao divulgar o projeto, disse reconhecer que sem ocupação da fábrica, sem mobilização, não há alternativa a essa situação. Então nós achamos que é preciso abrir um debate rápido, imediatamente, né, nas categorias operárias, nos sindicatos, na CUT, sair da conversa fiada da lamentação e passar à ação, né? É preciso uma campanha contra as demissões, pela proibição das demissões, pela redução da jornada para 35 horas semanais e, de imediato, é preciso ocupar as fábricas e as empresas que demitam para garantir, porque nesse momento, né, a questão de não ficar desempregado é uma questão de vida ou morte para a classe operária, né, numa situação que não há nenhuma expectativa, né? Eu destaco um dado dessa semana: o governo anunciou que vai antecipar o 13º dos trabalhadores aposentados. Quer dizer, o governo quer que os aposentados sustentem, carreguem nas costas, né, já tão sofridos dos aposentados, com salários tão miseráveis, eles se transformaram em arrimos de família, né? E o governo, que cancelou o auxílio emergencial, que está permitindo as demissões, né, que está permitindo o rebaixamento salarial, adotou essa medida para transferir o ônus da crise ainda mais para os trabalhadores aposentados. Ocupar as fábricas e realizar uma grande campanha nacional contra as demissões e pela redução da jornada é a única alternativa frente à crise. Devolvo para você, Rafael.